Então o que eu falo pro Flávio é: tenha as suas políticas de direita, que são as nossas, e seja você mesmo. Você não precisa fazer aceno pro centro. Você não precisa. Você vai fazer composição política naturalmente, porque você é uma pessoa cordial e mais política do que seu pai. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, por causa do horário que eu sei que você tá encerrando, só queria pedir pra gente gravar de novo, ficou muito curto, mano. Você é um cara brilhante, mano, eu gosto muito do seu trabalho. Não, mas eu tenho tempo, Paulo, ainda. Dá pra gente seguir mais um pouquinho? Segue aí, uma meia hora. Beleza. O que você acha como estratégia se o PL trouxesse uma chapa pura com a Michelle Bolsonaro de vice? Eu não sei. Eu não conheço a Michelle o suficiente para opinar sobre ela. Tá? Ela sempre foi muito gentil comigo e com a minha mulher. Sempre foi, assim, poucas interações com a Michelle sempre foram as melhores possíveis. Então eu não conheço a Michelle. O fato de eu não conhecer a Michelle significa também que o povo brasileiro não conhece a Michelle. Porque se eu, que estou vivo de política, e vivo ligado à família, não conheço a Michelle, o eleitor também não conhece. Então o eleitor não sabe o que a Michelle pensa, não sabe a personalidade dela, não sabe o caráter dela. Ela nunca ocupou um cargo público, eu não sei nada da Michelle. Eu sei do Flávio, são 24 anos na vida pública. Eu não sei nada da Michelle. Então, a vice é uma potencial candidata à presidência da República. O que eu sei da Michelle é que ela é evangélica e que ela é mulher do Jair Bolsonaro. E eu não adianta, por mais que eu saiba muitas coisas, às vezes acho que sei e não sei, eu não entro em discussão de vida privada das pessoas, de modo geral, tá? Você nunca vai me ver aqui discutindo vida privada de ninguém. Eu acho que a vida privada é assunto de cada um, e eu tenho um enorme respeito pela mulher do presidente Bolsonaro, até pelo carinho pessoal que eu tenho por ele. Então, agora, eu não sei, a Michelle é uma incógnita para mim. É uma incógnita para o eleitor brasileiro, é uma incógnita para todo mundo. E o vice é uma pessoa que pode se tornar presidente da República. Ora, nós tivemos 2 que se tornaram. Né? Na verdade, 3. Porque você pega... Estou falando só na história da República recente. Dos presidentes que nós tivemos, que eu acho que foram... Vamos contar aqui, os presidentes foram Sarney, Collor, depois Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro. São 8 presidentes, se eu não me engano, que a gente teve até agora. Desses 8 presidentes, 3 foram vice. O Sarney era vice de um presidente. O Sarnoca foi. O Sarnoca sentou na cadeira. Ele meio que deu um golpe, né? Por isso que meu avô não deu a faixa para ele, porque ele dizia que ele era um impostor. Ele era um vice de um presidente que nunca assumiu, então deveriam ter sido convocadas novas eleições. Lógico. Então, mas vamos lá. Sarney, querendo ou não foi. Itamar foi um presidente por um bom tempo, mais 2 anos, e Michel Temer foi presidente também. Então, assim, eu diria que a chance de um vice se tornar presidente no Brasil não é pequena. Então, eu acho que o Flávio tem que escolher o vice. Mas estamos pensando em ganhar as eleições. Tu não acha que ela é um puta de um nome que carrega exatamente toda aquela... A pauta que normalmente a direita tem como deficiência? Uma mulher, é uma mulher cristã, ela é muito conhecida no Brasil, ela é muito benquista de maneira geral, ela tem pouquíssima rejeição entre esse público, principalmente. Tu acha que ela não viria a agregar? Tu acha que ela não viria a agregar? Ela fez um belo trabalho no PL Mulher. PL Mulher, ela fez esse belo trabalho todo, não. Não sei qual foi esse trabalho belo que ela fez, não. Eu conversei com a Campagnolo aqui, ela exaltou pra caramba. Foram centenas de vereadores, deputados ali, teve até prefeito. Eu não tô dizendo também. Que não fez, eu tô dizendo que eu não sei. Sim. E a Campopiano não é a pessoa mais isenta do mundo pra me dar uma opinião sobre esse assunto. Campagnolo. Campopiano, tadinha, a Duda não tem nada a ver com isso. A Campagnolo não é a pessoa mais isenta do mundo.
Campopiano, coitado, não tem mais. A Duda é cabulosa. A Duda tem futuro, hein? Ela é Duda ótima. Tem futuro. Ela é ótima, Ela inteligente. É ótima. Mas a Campanholo também é ótima. Eu adoro a Campanholo, ver a Campanholo falando. Mas a Campanholo fez um belo trabalho ali no Sul, em Santa Catarina, com pele e mulher também. Eu acho ela ótima, fez eu uma gosto boa dela. base. Eu tenho que dizer, eu não gosto das posturas que ela tomou do ponto de vista de disciplina partidária, mas eu gosto dela. Eu acho ela boa. Então, mas você não vê a Michelle vindo para ajudar o Flávio nesse sentido? Não agregaria bem para ele? E é o pai, eu acho que quando você está escolhendo a vice... O pai é o marido, pô. O pai é o marido da mulher ali, pô. Eu não sei. Eu acho que cria um aspecto muito ruim de dinastia familiar dentro do governo que não é minha preferência. Não acho que seja bom do ponto de vista de comunicação. E eu acho que quando você está escolhendo o vice, você precisa ter algumas responsabilidades. Primeira coisa é que você tem que confiar que o seu vice não vai tentar te derrubar durante o seu mandato. Se o Jair Bolsonaro tivesse um vice, o Mourão tem todos os defeitos, mas se o vice do Bolsonaro fosse um cara do Centrão em 2020, o Bolsonaro tinha caído. Então, você precisa ter certeza de que o seu vice não vai conspirar contra você, como, por exemplo, o Michel Temer conspirou contra a Dilma, tá? E não me digam que não. Michel Temer conspirou contra a Dilma para derrubá-la e ela caiu por vários outros motivos, inclusive legítimos do ponto de vista legal, mas o Michel Temer deu a contribuição dele e o PMDB na época. A outra coisa que você precisa pensar é o quanto que ele agrega para a sua campanha. E eu acho que o Flávio já tem o voto do bolsonarismo, estava já com 90 e poucos por cento, 98% do voto do bolsonarismo e avançando sobre o voto de centro. Eu não sei, eu não acho que a Michelle ajude a gente a conquistar os eleitores de centro, não. Não acho. Mas, sim, talvez seja uma alternativa, não sei. Não... E a outra coisa que você tem que pensar é nisso. Sim, se você morrer, esse vice será um bom presidente da República? Se você morrer, for impeachmentado, desistir, ficar doente, esse vice será... Você tem uma responsabilidade. Você está carregando um cara com você que pode virar presidente. Então, não sei se a Michelle atende essas duas condições. E nem sei se ela queira também. Acho que a Michelle não quer. Acho que a Michelle vai ser senadora lá, seguir a vida dela. Acho que vai ser uma ótima senadora mas acho que ela tá cotada como pro Senado de Brasília, né? Que eu saiba, acho que é isso mesmo. Mas eu tenho a minha opinião de que eu acho que ela é sim um nome muito forte, daria para o Flávio uma robustez e daria para ganhar do Lula com mais tranquilidade. Daria muito problema para o Flávio. Daria muito problema para o Flávio, Felipe, isso sim. Muito problema. Eu não sei bem porquê, são questões talvez particulares. A outra coisa que o seu vice tem é que calar a boca, né? O que o Mourão não aprendeu isso. O vice tem que calar a boca. Você é só vice. Eu já falei que vice era o meu cargo dos sonhos, porque, eu ia ficar fazendo churrasco na residência do Torto todos os dias, ia andar a cavalo, e ia deixar o presidente governar. Porque uma coisa que o Mourão fazia era que todo dia o Bolsonaro fazia uma coisa, a imprensa ia lá no Mourão e perguntava. Eu sempre que eu comentava no jornal, todo dia, uma fala do Mourão dizendo que o Bolsonaro tinha que fazer. A imprensa usou ele como ponto de intriga. E você não pode ter isso, cara, senão é um inferno. Durante uns 3 anos do governo, o Mourão infernizou a vida do Bolsonaro. Mas nunca conspirou contra ele, exceto no final, que aí é uma outra história, quando ele começou a bater papo com o pessoal do governo Biden para evitar que fosse contestado o resultado eleitoral. Ele teve um papel importante ali também. Sim. Essa questão do vice vai ser importante para o Flávio, mas eu ainda acho que a Michelle é um bom nome, apesar... Eu entendi as ressalvas que você está fazendo, não sei se ela teria essa postura, mas é uma... Sabe o que é o meu vice dos sonhos? Avaliação. Qual? O meu vice dos sonhos era o que o Lula fez em 2002 com José Alencar. Um vice do setor privado, respeitado, fora da política. Pronto, vou dar um exemplo aqui. O que o Trump fez com o J.D. Vance. J.D. Vance era um cara novo no Senado, era um senador que trouxe um pessoal do setor de tecnologia e tal. Eu conheci o J.D. Vance pela primeira vez agora, essa semana, conversamos quase 1 hora com ele, e eu saí muito bem impressionado. Eu gosto de um vice assim. O próprio Mike Pence foi uma boa escolha. Vices que não te dão dor de cabeça, trazem
é importante trazer o setor produtivo, empresarial do Brasil. É impossível você governar o Brasil sem uma aliança com o setor produtivo do país, que atrapalhou muito o governo Bolsonaro no final. Então, acho que é esse o caminho. Você acha que se o Caiado e o Zema fecharem uma parceria de candidato e vice, pode trazer dificuldade para o Flávio na campanha? Não vejo nenhuma dificuldade. Porque estão a eleição é uma eleição de segundo turno. Essa é uma eleição de segundo turno. O Flávio tem 30% dos votos no primeiro turno muito consolidados. Então, ninguém vai para o segundo turno, as pessoas elas vão, no final das contas, acabam fazendo um voto mais útil do que você imagina. Olha a eleição da Colômbia, né, que a gente teve agora. A eleição da Colômbia. O candidato uribista, né, a candidata uribista, teve 6% dos votos, que é a direita que não é a direita limpinha, né? O El Tigre foi lá e surpreendeu, foi muito melhor do que as pesquisas esperavam, passou o candidato da esquerda, do Petro. Então, eu acho que a gente tem fenômenos parecidos na América Latina. O movimento é que as pessoas não entendem o que é o bolsonarismo. Eu acho que nem o próprio Bolsonaro entende. O bolsonarismo, ele é um movimento que está inserido dentro de um movimento global. Esse movimento global é o movimento nacional populista. O que é o movimento nacional populista? É a revolta do homem comum contra o establishment. E essa que é a essência. É isso que o Flávio nunca pode perder na campanha. Quem ele representa? Ele representa o trabalhador, o homem do campo, que tá puto com os conchavos feitos em Brasília, que só ferram com ele. E às vezes feitos em Brasília e às vezes feitos globalmente. Mas você não está vendo o Flávio agir exatamente contra o que você acabou de dizer? Não. Na postura dele hoje, com toda a articulação que ele faz, você não acha que o povo está olhando pro Flávio? Articulação você tem que fazer. Mas você não acha que o povo povo é o que eu estou dizendo, não é uma articulação. É claro que articulação. Então vamos lá. Eu sempre tenho dito que o Flávio tem que tomar cuidado para não tomar o eleitor dele como garantido e ficar fazendo aceno para um centro que representa 0 ponto porra nenhuma da população brasileira. Só que o problema é que esse 0 ponto porra nenhuma da população brasileira são as pessoas que estão em Brasília, as pessoas que estão nos jornais e as pessoas que controlam o setor produtivo. E essas pessoas infernizam a vida do candidato dizendo: você tem que ser mais moderado, você tem que ser que não sei o quê, você tem que fazer não sei o que lá, você tem que fazer um aceno para o centro, você não sei o quê. E isso é um erro. Isso é um erro brutal. Concordo contigo totalmente. Essencialmente, as políticas do Flávio Bolsonaro são políticas de direita. E é isso que eu sempre digo para ele. O Flávio é uma pessoa mais amena, mais cordial, mais agradável do que o pai, tá? Conhecendo os dois. Então eu falo, mas as políticas dele são políticas de direita. Então o que eu falo pro Flávio é: tenha as suas políticas de direita, que são as nossas, e seja você mesmo. Você não precisa fazer aceno pro centro. Você não precisa. Você vai fazer composição política naturalmente, porque você é uma pessoa cordial e mais política do que seu pai. Mas as políticas públicas suas têm que ser de direita. E esse é o caminho que quando eu dou algum palpite na campanha do Flávio, é nessa direção. Seja você mesmo, continue defendendo as nossas bandeiras, porque as suas são as minhas, em 98% das coisas, e seja você mesmo na sua personalidade, que você vai conquistar o eleitor médio, que muitas vezes tem um nojinho estético do Bolsonaro. O Bolsonaro era bom, mas ele falava muita besteira. A Faria Lima, por exemplo, é todo um nojinho estético, né? Alguém que prefere o Haddad ao Paulo Guedes, esse nojinho é estético ao Bolsonaro. Ele não é um nojinho das políticas públicas. O sujeito da Faria Lima não pode achar que um governo na mão do Lula, de fato, na mão do Haddad, com a dívida pública passando 80 e poucos % agora, vai ser melhor do que um governo do Paulo Guedes, que reduziu a trajetória da dívida, que reduziu a trajetória dos prejuízos das estatais, que equilibrou as contas públicas. Ele não pode achar, mas o que ele tem? Um nojinho estético do Bolsonaro. Por quê? Porque ele assiste a Globo, porque ele assiste a Globo News, porque ele senta e vai para os amigos dele em Brasília, ou nos eventos do STF, ou na Gilmar Palusa,
ou no que quer que seja, e vai lá todo mundo fala mal do Bolsonaro, que ele é ditador, que ele é genocida, etc. Eu acho que o Flávio naturalmente supera esse nojinho estético, porque ele é uma pessoa que não vai falar que não é coveiro. O Flávio nunca vai dar uma declaração dessa, entendeu? Ele lida melhor com a imprensa. Eu acho que o Bolsonaro lidou muito mal com a imprensa durante todo o governo, e sim, a imprensa é militante, mas eu tenho amigos em todos os jornais do Brasil, lido bem com todos os jornalistas do Brasil, eu digo de todos os veículos, não todos os jornais do Brasil, mas lido bem com jornalistas de todos os veículos do Brasil, e sei da propensão de esquerda deles, etc. Mas vários estão procurando informação, estão procurando seu ponto de vista. Alguns deturpam algumas vezes, outras vezes não deturpam. E é assim, você precisa saber passar a sua mensagem para o público, que eles falam com um eleitor que você não fala. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado, e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie, e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.